Vou ler um aqui. Caião, a minha história é a seguinte. Aqui em casa, somos 6. E cada um com um pai diferente, sendo que a mais nova foi dada para uma outra família com 6 meses de idade. Beleza? Filhos de pais diferentes. 6, mas a mais nova foi dada. A mais nova foi dada com 6 meses de idade. Quando eu tinha 32 anos e me divorciei, resolvi conhecer pessoalmente essa minha meia-irmã. Coisa que nunca ocorreu durante todo esse tempo. É um homem escrevendo? É um cara. O nome dele é Levítico. Nesse período ela tinha 25 anos, era divorciada e com 2 filhas. Se apaixonaram. Aí o que aconteceu é que ela e eu nos apaixonamos e começamos a namorar. Isso aí quando você começou já sentiu o cheiro. O cheirinho, éramos 6. Aí tinha uma meia-irmã. Não era a irmã inteira, era meia-irmã, é isso? Sim. Aí não disse se é filha só do pai ou só da mãe. Pois é, mas é não é de ambos os progenitores, não, é de um não, só. não. Que foi criada à parte. Sim. E cresceu à parte. E ele fica 20 e tantos anos sem ver essa menina, 25. Ele agora com 30 anos, divorciado, resolve procurar a irmã. E a irmã está divorciada. Só que eles não se tornaram irmãos. Ele encontrou só uma filha do pai ou uma filha da mãe comum, mas que pela distância da criação não se fez psicologicamente irmã. Apesar da meia consanguineidade, não é a consanguineidade que determina a irmandade, é o convívio. É o convívio, porque se você for criado longe de uma irmã integral ou meia-irmã, de quem você nunca tenha sabido, e você encontre com ela e não saiba que ela é a sua irmã, e como mulher ela for uma pessoa que lhe seja interessante, e você como homem seja uma pessoa que lhe seja interessante, e a ignorância acerca da relação genética de vocês não esteja presente como informação, não haverá a força de nenhum tabu para impedir a natureza da atração mútua que porventura lhes sobrevenha. Então, o que caracteriza a incestuosidade é o convívio no ambiente da família. Não é só a genética e não é só o dado de que em algum momento alguém ficou sabendo que aquela pessoa foi gerada por um dos progenitores, mas foi criada longe de mim. A distância não propicia aqui a informação familiar, consanguínea, genética, se tornem tão importantes assim. O que torna alguém importante como irmão e como irmã é o convívio. Você não diz, ela tem meu DNA, ela tem meu sangue, ela tem isso. E você olha para o pai e para a mãe e diz, são filhos do papai e da mamãe. Tem dias que você os ama porque eles são filhos do pai e da mãe e são legais e você os ama. E tem outros dias que você os ama só porque eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, porque você está de saco cheio com deles. Agora, se forem criados separados, meu amigo, no dia que ele encontrou a meia-irmã, se a meia-irmã era bonita, engraçadinha, cheirosa, legal, gente boa, depois de nenhum convívio entre eles e de terem a certeza de que o que os relacionava consanguinamente era apenas uma banda do vínculo, Abraão encontrou Sara modernamente e se apaixonou por Sara. É a história de Abraão, né? Com um agravante a menos na dele. Abraão provavelmente conviveu com Sara como meia-irmã a vida inteira ou na casa ao lado. E ele não. Com ela. E ele não. Ele encontrou uma estranha. E aí? Contanto eu com ela, tanto eu como ela, Caio, somos evangélicos. Aí você já viu, né? Fomos escorraçados da igreja. Hoje já estamos há 16 anos juntos e com 2 filhos perfeitos, graças a Deus. Amém. E todo sábado aqui em casa fazemos o nosso papo de graça. Somos em 6 aqui, ao todo. Pergunta,
Há alguma implicação espiritual nisso, Caio? Pois sei que nada pode nos separar do amor de Cristo. Mas aqui na Terra, por causa desse dilema, somos separados de muitas coisas, Caio. Obrigado, valeu. Eu só quero dizer a você, para simplificar qualquer resposta, Abraão é o pai da fé. O pai da fé que foi justificado porque creu em Deus, porque creu na ressurreição, porque creu naquele que tinha o poder de ressuscitar os mortos, porque creu naquele que era fiel em todas as suas promessas, porque creu naquele que poderia revitalizar um velho e uma velha, irmãos, meio-irmãos, porque era a vontade de Deus que Abraão, meio-irmão de Sara, gerasse um filho em Sara, sua meia-irmã, de modo que o filho da promessa, Isaque, que nasceu da fé, nasce de um casamento onde um meio-irmão se ajunta a uma meia-irmã e nasce o filho da promessa, como uma promessa de Deus que no Velho Testamento se tornou para a progenie da graça histórica anunciada, a promessa das promessas, porque se disse, em Isaque será chamada a tua descendência. E Paulo disse que esse Isaque é metaforicamente todo filho da fé, como Isaque que foi gerado pela fé, todo filho da promessa, como Isaque que foi filho da promessa, todo filho da ressurreição, como Isaque foi filho do amortecido que ressuscitou para dar a luz, para gerar um filho. Então, aquele que crê, que anda nas pisadas de Abraão, no Deus que ressuscita os mortos, esse é casado com Sara e é chamado de o pai da fé. E gera desse casamento um filho, que é chamado de o filho da promessa. Você acha que, do ponto de vista dos apóstolos, Abraão sofreu alguma censura? Ao contrário, a carta de Paulo aos Gálatas usa Sara como a mulher arquetípica para simbolizar a nova Jerusalém que vem da vontade de Deus, a mulher meia-irmã de Abraão. Portanto, meu amigo, 16 anos já se foram. Você ama a sua mulher, porque se ela tivesse sido psicologicamente, algum dia da sua vida, sua irmã, vocês não estariam conseguindo viver em paz nenhum dia das suas vidas. Mas como entre vocês havia paz de saber que a genética não os fez irmãos, porque a história os separou e criou entre vocês uma psicologia de diferentes que se encontram com a curiosidade do encontro e do desejo, sabendo disso, pacifique o seu coração, porque o que os outros já disseram, já disseram. O que importa é o que vocês digam um para o outro, e o que importa é o fato de que vocês têm vivido em paz e em graça de Deus. Então, em nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, eu abençoo você e a sua mulher. Entendeu, meu amigo? Paz no coração. Eu vou ali, não direi. Não vai não, Caio? Não direi. Não, Caio. Você dizer que dois biológicos irmãos podem casar e ter filhos. Acho que você está prestando um desserviço aos seus ouvintes dizendo isso. Porque Abraão casou com Sara e... Porque Abraão casou com Sara não quer dizer que estavam certos. Repense sua postura, por favor. Isso é uma maluquice, Caio. Ele não entendeu nada do que eu disse. Isso você explicou bem, né? Não, eu acho para ele não. Sim. Porque é óbvio, aliás, eu expliquei considerando quem ouviu a minha fala aqui anteontem, num caso de um irmão e uma irmã tendo relações sexuais em casa. Lembra? Foi. Irmão e irmã. 17 e 19 anos. Consanguíneos. E ele não estava aqui para ouvir o que eu disse. Aí eu estou respondendo a uma pergunta de um caso
específica, ele pensa que eu estou fazendo um enunciado propositivo. Não, estou tratando com uma pessoa. O caso dela é diferente do caso da pessoa de anteontem, que ouviu de mim que era um absurdo ela estar fazendo aquilo, e dei muitas razões. Então, mano, não se precipite. Eu estou respondendo a um ser humano, não tenho poderes papais, não estou fazendo encíclicas. Estou tendo uma conversa com uma pessoinha. E a essa pessoinha eu digo, ele tem um fato na vida dele. O fato da vida dele é que ele casou-se com uma meia-irmã dele. E já vive há 16 anos com ela e tem 2 filhos. O que o farisaísmo religioso me mandaria sugerir? Eu só estou tratando deles. Ninguém aqui me perguntou, Caio, o que você acha de meio-irmãos saírem se casando por aí? E se eu tivesse dito, ora, Abraão casou com Sara, vão em paz, era outra coisa, mas você não conseguiu nem discernir a diferença, que eu estou lidando com um caso concreto de alguém que existe, com 2 filhos que existem, um casamento que existe, com pessoas que existem há 16 anos. E você quer que eu diga o que contra o Evangelho? Que eu peça para eles se separarem? O que você gostaria que eu dissesse a eles? Eu não estou enunciando um princípio universal, eu estou falando com 2 pessoas. Você não consegue fazer diferença quando algo é dito como um ideal de Deus para que se viva nele, e quando o Evangelho é aplicado ao contexto existente de uma pessoa? Essa é a desgraça religiosa. É não lidar com os fatos da vida. Então, para ele, eu disse e repito, estou fazendo um serviço ao Evangelho. Repito o que Paulo disse. Ora, se Abraão tivesse sido justificado pelas obras da lei, ele poderia ter do que se gloriar. É Paulo que diz, escrevendo aos Romanos. Mas não. E Paulo diz, ele não tinha do que se gloriar. Não havia nem lei. Não havia circuncisão. Não havia nada disso. E ele, inclusive, era casado com a sua meia-irmã. E no curso da vida cometeu erros. Mas ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Como é o caso de Moisés, que desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, dizendo não adulterarás. E é verdade. Adultério desgraça a vida da gente. Destrói. Mas depois de uns tempos, uns anos, Moisés, que estava sem esposa, porque a filha de Jetro, que lhe fora esposa, a Zípora, provavelmente ou não estivesse peregrinando com ele, ou tivesse ficado com o pai, ou ainda que estivesse peregrinando com ele, ele teve desejo masculino de se casar com uma outra mulher, Cusita, uma africana de pele negra. E propôs casamento a ela, e Arão e Miriam ficaram furiosos. Moisés estava propondo adultério quando quis casar uma segunda vez? Não. A mulher era livre, a lei dava direito ao homem, aquela lei dava direito ao homem de contrair outras núpcias, aquela lei de Moisés dava. E ele casou. Miriam e Arão ficaram zangados e foram punidos pela inveja raivosa e amargurada que tiveram de Moisés. Então você veja como a gente está lidando o tempo todo com contingências da vida que demandam a gente saber do que a gente está falando, com quem a gente está falando, para a gente não se tornar perverso. Nem com Moisés, assim como Moisés não quis ser perverso com ele mesmo. Como quando a gente vê Paulo escrevendo a Timóteo, ensinando como é que ele deveria escolher e entender e discernir e valorizar os que fossem bispos, pastores
que tivessem os dons do cuidado humano entre eles, ele diz, olha, busque pessoas que, entre outras coisas, seja manso, temperado, temperante, sóbrio, misericordioso, apto para ensinar, que tenha domínio de si, que não seja um extravagante em nada na vida, que crie bem os seus filhos, que tenha uma boa família, que seja um cara, não seja um vândalo do lar, que ele tenha uma relação de carinho, amor, respeito na família, e que seja marido de uma só mulher. Por que que Paulo disse isso naquele contexto greco-romano? Por quê? Você sabe? É porque estava assim de gente indo para as reuniões da igreja que eram casados com 2 e com 3 mulheres, que tinham famílias com todas elas, conforme acontecia no Império Romano. Se o cara era pobre, ele tinha uma mulher só. Se ele tinha mais dinheiro, ele tinha 2. Se ele tinha mais ainda, se ele pudesse, ele teria 3. Só que eles fizeram isso na ignorância deles e se converteram, eles, as suas mulheres e seus filhos. Vai fazer o quê? Você vai separar todo mundo em nome de quem? Em nome do quê? Vai cair um pedaço de Deus se eles continuarem a ser família juntos, só que agora com uma nova consciência? E de acordo com essa nova consciência tratando uns aos outros? Seja até para o marido, entendendo o drama de uma esposa mais nova, que casou novinha com ele, diga a ela, olha, nós vamos criar os nossos filhos, mas fique livre, se você quiser contrair novas núpcias, você está liberada, você também, ou não, como tem alguns casos que as 3 dizem, não, nós estamos felizes aqui, se a gente fez isso num tempo que a gente não sabia como era, agora a gente sabe como é, temos os nossos filhos que se amam. Eu vou lá me meter para dizer quem é que deixa quem, em nome de quem, meu amigo? Por isso é que Paulo disse, olha, o que já está feito, já está feito. Agora, quando você for escolher um bispo, escolha alguém que seja marido de uma só mulher, que tenha um casamento com uma célula máter única ali, simples. Porque foi assim desde o princípio. Porque foi assim que Deus criou homem e mulher. Mas o Evangelho chega encontrando as pessoas como elas estão. Tem gente que consegue, em estando de um modo, fazer reviravoltas sem estupro, de modo que simplifique a vida para um fluxo ideal. Tem outros não, que são alcançados pelo Evangelho, com todos aos quais querem bem, mas a vida já carrega as marcas de uma complexidade pagã anterior a esse entendimento da revelação. E se fará o quê? Se eles todos creram. E se eles se respeitam e se amam. Meter-se-á você nessa história? Não. O que Paulo fez foi dizer, deixa todos ficarem. Ensinem a todos, mas na hora de escolher o presbítero, o bispo, o que vai ser referência coletiva para os demais, Timóteo, escolha um marido de uma só mulher. Porque nós estamos indicando para eles e para todas as outras gerações que o ideal de Deus é como Jesus afirmou, como foi do princípio, homem e mulher, não homem e muitas mulheres. Isso é a prática do amor no Evangelho aplicada à condição humana. E para esse amigo específico aqui, eu digo a você, por que ele me escreveu? Por causa de 1 bilhão de acusadores, de acusações, que se pudessem, separariam ele e a mulher ainda hoje, e não iriam cuidar dos filhos deles, não iriam fazer nada. É só o legalismo diabólico e perverso para vir separar e plantar agonia e tristeza, em nome de uma lei que morreu. Porque se não morreu, Cristo morreu em vão. Porque o fim das leis todas, inclusive essas, é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que Abraão foi justificado pela fé e não por obras da lei, porque por obras da lei ele não seria justificado. E foi assim justificado sem obras da lei, nessa ambiguidade, e a partir dela transformado em pai da fé, para que a gente creia e veja
que na realidade o justo vive pela fé, cada um com a luz que recebeu. Então, se você, meu amigo, casou com uma mulher distante de você consanguinamente, aleluia. É assim que, em geral, a vida é. A normalidade, como eu disse 2 dias atrás, a saúde, tudo mais da genética, psicologia, um monte de outras coisas que eu falei naquele dia, nos dizem que é assim, que irmão e irmã têm que casar com diferentes. Mas aqui eu estou lidando com outro caso, não percebeu? Eles nem se conheciam. E aconteceu há 16 anos atrás, e tem 2 filhos. Deus perdoe você por querer ter uma régua única que se aplique à condição singular de cada ser humano. E Deus abençoe vocês, meus filhinhos queridos, porque vocês sabem que assim fazendo eu não estimulo incesto em ninguém. Eu só estou dizendo que vocês estão debaixo da graça de Deus. E que Abraão e Sara, na mesma condição, em condição pior porque cresceram juntos, e vocês dois não, foram justificados ambos pela fé. Caminhem nessa paz e que ninguém perturbe vocês. E aí, brother? Ela fala mais uma vez sobre esse tema. Ela quem? É a pessoa que falou, que criticou a sua opinião. Ela fala assim: você deveria dizer para eles se separarem. 2 biológicos irmãos Deus me livre. Não deveriam nunca ser casados. Aí casaram, se amaram, tiveram 2 filhos sadios, vivem bem. Aí você vai lá e parte. Exatamente como Abraão e Sara. Aí eu vou lá e separo porque ela não gosta. Ela não gosta. Crente é assim. Eles deveriam se separar. Isso não tem nada a ver com religião. Eu não sou religiosa. É o que? Então, não sou Ariana, discípula dos fariseus. E a Ariana? Fair for it. Mas não posso concordar com você. Sei que você é uma pessoa do bem, a quem eu amo e respeito muito, mas eu me sinto mal. Então é melhor dizer, eu me sinto mal, eu sou uma traumatizada, eu sou pudica. Eu tenho traumas morais, eu fui educada assim. Em casa a gente não podia nem tomar banho pelado na frente dos irmãos. Irmão tinha pinto, irmã tinha pepeca. Papai e mamãe diziam, eu não cheguei nem perto. Quando meu irmão quis brincar comigo de me dar um selinho e pegaram a gente, foi uma surra. Eu tenho que ter nojo disso. Irmão, é isso. Me fale do seu trauma. Me fale do seu trauma. Mas não transfira isso para esses irmãozinhos aqui. Me fale da sua agonia, me fale das suas histórias familiares, me fale do que você viu, sentiu na pele ou na alma a respeito disso, e será muito mais honesto. Mas não transforme o seu trauma pessoal e o seu capricho de opinião angustiosa e moralista sobre isso, ainda que não religiosa, numa opressão para o coração de gente que vive 16 anos em paz e com 2 filhinhos lindos, que não fazem mal a ninguém e nem fizeram aos filhos que geraram, e que se amam como homem e mulher, porque como meio-irmãos cresceram tão separados que nunca deu tempo de se verem como irmãos, e quando se encontraram só se viram como diferentes. Será que a sua alma não consegue entender que foi o mesmo fenômeno que aconteceu na alma de Abraão? Embora Abraão tenha crescido a vida inteira olhando para Sara, 10 anos mais nova, e dizendo, menina, te carreguei no colo, menina, cantei para te dormir. Era a música de Abraão para Sara. Cara. Te carreguei no colo, menina, cantei para te dormir. Calma, minha filha. Segunda-feira me fale dos traumas do seu coração quanto às visualizações ou informações de uniões biológicas, onde é que o seu trauma biológico se estabeleceu e se embolou com uma moral angustiosa na sua vida. Me fale, porque o que você disse só tem a ver com você. Braulinho, faltam 7 minutos. Dá tempo de mais um? Dá, se for rápido. É rapidinho, você já